Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 17. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Significado: as mensagens da personalidade de Deus, Sri Krishna, não são diferentes dele. Portanto, sempre que o ouvir e o glorificar inofensivos de Deus são efetuados, deve-se entender que o Sr. Krishna está ali presente, sob a forma de som transcendental, que é tão poderoso como o Senhor em pessoa. Em seu Shikshastaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu afirma claramente que o santo nome do Senhor tem todas as potências do Senhor e que ele dotou seus nomes inumeráveis com a mesma potência. Não há fixação rígida de tempo e qualquer um pode cantar o santo nome com atenção e reverência quando lhe convier. O Senhor é tão bondoso conosco que pode se apresentar perante nós pessoalmente, sob a forma do som transcendental. Mas, infelizmente, não sentimos prazer em ouvir e glorificar o nome e as atividades do Senhor. Já discutimos como desenvolver o gosto de ouvir e cantar o som sagrado. Isto podemos obter por meio do serviço ao devoto puro do Senhor. O Senhor corresponde com reciprocidade a seus devotos. Quando vê que um devoto é completamente sincero em querer ser admitido ao transcendental serviço ao Senhor, e assim tem se tornado ansioso por ouvir sobre ele, o Senhor age no coração do devoto, de tal maneira que este possa facilmente voltar a ele. O Senhor está mais ansioso por levar-nos de volta ao seu reino do que nós possamos desejar. A maioria de nós não deseja absolutamente voltar ao Supremo. Apenas uns pouquíssimos homens querem voltar ao Supremo. Mas, a qualquer pessoa que deseje voltar ao Supremo, Sri Krishna auxilia de todas as maneiras. Não podemos entrar no reino de Deus, a menos que nos limpemos perfeitamente de todos os pecados. Os pecados materiais são produto de nossos desejos de nos assenhorar da natureza material. É muito difícil desvencilhar-se de tais desejos. As mulheres e a riqueza são problemas muito difíceis que impedem o devoto de avançar no caminho de volta a Deus. Muitas pessoas resolutas na linha devocional caíram vítimas desses encantamentos e assim se afastaram do caminho da liberação. Mas, quando alguém é auxiliado pelo próprio Senhor, todo o processo torna-se facílimo pela divina graça do Senhor. Ficar ávido do contato com mulheres e riqueza não é algo surpreendente, porque todos os seres vivos estão associados a tais coisas desde tempos remotos, praticamente imemoriais, e demora um pouco até que se recuperem desta natureza adventícia. Mas, se nos ocuparmos em ouvir as glórias do Senhor, gradualmente compreenderemos nossa verdadeira posição. Pela graça do Senhor, um devoto assim obtém força suficiente
para defender-se da turbulência, e gradualmente todos os elementos perturbadores são eliminados de sua mente. Verso 18. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, a qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Significado: aqui está o remédio para eliminar todas as coisas inauspiciosas de dentro do coração, as quais são consideradas obstáculos no caminho da autorrealização. O remédio é a companhia dos Bhagavatas. Há 2 tipos de Bhagavatas, a saber, o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata. Ambos os Bhagavatas são remédios apropriados, e ambos, ou qualquer um dos 2, pode ser eficiente o bastante para eliminar os obstáculos. Um devoto Bhagavata é igual ao livro Bhagavata, porque o devoto Bhagavata leva sua vida de acordo com o livro Bhagavata. E o livro Bhagavata está cheio de informações sobre a personalidade de Deus e seus devotos puros, que também são Bhagavatas. O livro Bhagavata e a pessoa Bhagavata são idênticos. O devoto Bhagavata é um representante direto de Bhagavan, a personalidade de Deus. Assim, por se comprazer ao devoto Bhagavata, pode-se receber o benefício do livro Bhagavata. A razão humana não consegue entender como é que, por servir ao devoto Bhagavata ou o livro Bhagavata, se obtém promoção gradual no caminho da devoção. Mas, na verdade, estes fatos são explicados por Srila Narada Deva, que em sua vida anterior fora filho de uma criada. A criada estava ocupada servindo humildemente aos sábios, e deste modo ele também entrou em contato com eles. Simplesmente por ter se associado com eles e aceitado os restos da comida deixada pelos sábios, o filho da criada teve a oportunidade de tornar-se o grande devoto e a personalidade Srila Narada Deva. Esses são os efeitos miraculosos da companhia de Bhagavatas. E para entendermos esses efeitos praticamente, observemos que por tal companhia sincera dos Bhagavatas é garantido que receberemos facilmente conhecimento transcendental, com o resultado de nos tornar fixos no serviço devocional ao Senhor. Quanto mais progresso façamos em serviço devocional, sob a orientação dos Bhagavatas, mais nos fixamos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. As mensagens do livro Bhagavata, portanto, têm de ser recebidas do devoto Bhagavata, e a combinação desses 2 Bhagavatas ajudará o devoto neófito a avançar cada vez mais. Verso 19. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Significado: um ser vivo, em sua posição constitucional normal,
é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual. Este estado de existência chama-se Brahma Bhuta, ou Atmanandi, ou estado de autossatisfação. Esta autossatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo inativo está no estado de tola ignorância, ao passo que o Atmanandi, autossatisfeito, é transcendental ao estado material de existência. Este estágio de perfeição é alcançado tão logo nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim a atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria, e como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos de paixão e ignorância. O devoto fixa-se de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudeva, ou estado de Sattva puro, ou Shuddha Sattva. Somente nesse estado Shuddha Sattva é que se pode sempre ver Krishna diretamente, devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo de bondade pura. Por isso, ele não faz mal a ninguém. Mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo, nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos, mediante vestimentas externas. Um devoto sempre é qualificado com todas as boas qualidades de Deus. Quantitativamente, tais qualificações podem ser diferentes, mas qualitativamente, tanto o Senhor quanto o seu devoto são idênticos. Verso 20. Assim, estabelecido no modo de bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo contato com a matéria. Significado. No Bhagavad Gita 7.3 é dito que dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelos modos da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Dentre muitos de tais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e destarte tente aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos. E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançaram sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus, Sri Krishna. No mesmo Bhagavad Gita 18.5.5, é dito que o conhecimento científico de Sri Krishna só é entendido pelo processo de serviço devocional, Bhakti Yoga. A mesmíssima coisa
é aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum, ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana, pode conhecer, científica ou perfeitamente, a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produto da matéria, senão que somos, de fato, espírito. E tão logo entendamos que nada temos a ver com a matéria, acabamos de vez com nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. Este sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância, ou em outras palavras, quando somos realmente brahmanas por qualificação. O brahmana é o símbolo de sattva guna, ou modo da bondade. E os demais, que não estão no modo da bondade, são ou kshatriyas, ou vaishyas, ou shudras, ou menos que shudras. O estágio bramânico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa de suas boas qualidades, de modo que uma pessoa não pode ser um devoto, a não ser que se qualifique pelo menos como um brahmana. O devoto já é um brahmana em ação, mas a coisa não acaba aí. Como se mencionou acima, tal brahmana tem que se tornar um Vaishnava de fato, para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada e é transcendental, inclusive, a posição de um brahmana. No estágio material, mesmo um brahmana também é uma alma condicionada, porque, embora no estágio brahmânico a concepção de Brahman ou transcendência seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Senhor Supremo. É preciso superar o estágio brahmânico e atingir o estágio Vasudeva para entender a personalidade de Deus, Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os estudantes pós-graduados na linha espiritual. Os homens tolos, ou homens com pobre fundo de conhecimento, não entendem o Senhor Supremo e interpretam Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus, a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais, mesmo além do estágio de um brahmana. Quando um brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado da liberação, ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. Verso 21. Assim, rompe-se o nó do coração, e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Significado: alcançar conhecimento científico da personalidade de Deus significa ver Deus e o eu simultaneamente. Quanto à identidade do ser vivo, como eu espiritual, há um sem fim de dúvidas e especulações. O materialista não acredita na existência do eu espiritual, e os filósofos empíricos acreditam no aspecto impessoal do espírito completo, sem a individualidade dos seres vivos. Mas os transcendentalistas afirmam que a alma e a superalma são duas identidades diferentes, qualitativamente iguais, mas quantitativamente diferentes. Há muitas outras teorias, mas todas essas diferentes especulações
são definitivamente esclarecidas quando Sri Krishna é compreendido realmente pelo processo de Bhakti Yoga. Sri Krishna é como o sol, e as especulações materialistas sobre a verdade absoluta são como a mais escura meia-noite. Logo que o sol Krishna nasce dentro de nosso coração, a escuridão das especulações materialistas sobre a verdade absoluta e os seres vivos é imediatamente afastada. Na presença do sol, a escuridão não pode permanecer, e as verdades relativas, que estavam escondidas dentro da densa escuridão da ignorância, manifestam-se claramente pela misericórdia de Krishna, que mora no coração de todos como a super-alma. No Bhagavad Gita 10.11, o Senhor diz que, a fim de favorecer especialmente seus devotos puros, ele pessoalmente erradica a densa escuridão de todas as apreensões, acendendo a luz do conhecimento puro no coração do devoto. Portanto, porque a personalidade de Deus se encarrega de iluminar o coração de seu devoto, o devoto, ocupado em seu serviço com amor transcendental, certamente não pode permanecer na escuridão. Ele toma conhecimento de tudo sobre as verdades absoluta e relativa. O devoto não pode permanecer na escuridão. E porque é iluminado pela personalidade de Deus, seu conhecimento é certamente perfeito. O mesmo não acontece com aqueles que especulam sobre a verdade absoluta, mediante seus próprios poderes limitados de abordagem. Conhecimento perfeito chama-se Parampara, ou conhecimento revelado, que desce da autoridade até o submisso receptor auditivo, que é fidedigno por estar em serviço e rendição. Não se pode desafiar a autoridade do Supremo e, ao mesmo tempo, conhecê-lo. Ele reserva-se o direito de não se expor a tal espírito desafiador de uma insignificante centelha do todo, uma centelha sujeita ao controle da energia ilusória. Os devotos são submissos, e por isso o conhecimento transcendental desce da personalidade de Deus a Brahma, e de Brahma a seus filhos e discípulos, em sucessão. Este processo é auxiliado pela super-alma dentro de tais devotos. Esta é a maneira perfeita de aprender o conhecimento transcendental. Esta iluminação capacita perfeitamente o devoto a distinguir o espírito da matéria, porque o nó de espírito e matéria é desamarrado pelo Senhor. Este nó, chamado Ahankara, falsamente obriga o ser vivo a identificar-se com a matéria. Tão logo este nó se desate, portanto, todas as nuvens de dúvidas são imediatamente afastadas. Uma pessoa vê seu mestre e se ocupa totalmente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, acabando por completo com a corrente da ação fruitiva. Na existência material, um ser vivo cria sua própria corrente de trabalho fruitivo e desfruta dos bons e maus efeitos dessas ações, vida após vida. Mas, assim que se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, ele se livra imediatamente da corrente do karma. Suas ações não criam mais nenhuma reação. Verso 22. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas têm prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificante para o eu.
Significado: a natureza especial do serviço devocional à personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, é especificamente mencionada aqui. O Senhor Sri Krishna é a Swayam Rupa da personalidade de Deus, e todas as outras formas de Deus, começando com Sri Baladeva, Sankarshana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna e Narayana, e estendendo-se até os Purusha Avataras, Guna Avataras, Lila Avataras, Yuga Avataras e muitas outras milhares de manifestações da personalidade de Deus, são porções plenárias e partes integradas do Senhor Sri Krishna. As entidades vivas são partes integrantes separadas da personalidade de Deus. Portanto, o Senhor Sri Krishna é a forma original do Supremo, e ele é a última palavra na transcendência. Assim, ele é mais atrativo para os transcendentalistas superiores que participam nos passatempos eternos do Senhor. Nas formas da personalidade de Deus, além das de Sri Krishna e Baladeva, não há facilidade para contato pessoal íntimo, como nos passatempos do Senhor, em Vrajabhumi. Os passatempos transcendentais do Senhor Sri Krishna não foram aceitos recentemente, como argumentam algumas pessoas pouco inteligentes. Seus passatempos são eternos e manifestam-se no devido tempo, uma vez, em cada dia de Brahmaji, assim como o sol nasce no horizonte oriental, ao fim de cada 24 horas. Verso 23. A transcendental personalidade de Deus está indiretamente associada aos três modos da natureza material, a saber, paixão, bondade e ignorância. E apenas para a criação, manutenção e destruição do mundo material, ele aceita as três formas qualitativas de Brahma, Vishnu e Shiva. Dessas três, todos os seres humanos podem receber o benefício último de Vishnu, a forma da qualidade da bondade. Significado: confirma-se nesta declaração que se deve prestar serviço devocional, como se explicou acima, ao Senhor Sri Krishna, através de suas partes plenárias. O Senhor Sri Krishna e todas as suas partes plenárias são Vishnu Tattva, ou a onipotência de Deus. De Sri Krishna, a próxima manifestação é Baladeva. De Baladeva é Sankarshana, de Sankarshana é Narayana. De Narayana é o segundo Sankarshana, e deste Sankarshana são os Vishnu Purusha Avataras. O Vishnu, ou a deidade da qualidade da bondade no mundo material, é o Purusha Avatara, conhecido como Kshirodakashayi Vishnu, ou Paramatma. Brahma é a deidade de Rajas, paixão, e Shiva, de ignorância. Eles são os três chefes departamentais das três qualidades deste mundo material. A criação torna-se possível pela bondade de Vishnu, e quando é necessário destruí-la, o Senhor Shiva o faz através da Tandava Nritya. Os materialistas e os seres humanos tolos adoram Brahma e Shiva respectivamente. Mas os transcendentalistas puros adoram a forma da bondade, Vishnu, sob suas várias formas. Vishnu manifesta-se através de suas milhões e bilhões de formas integradas e formas separadas. As formas integradas chamam-se Deus, e as formas separadas chamam-se entidades vivas ou divas. Tanto as divas quanto Deus têm suas formas espirituais originais. As divas ficam às vezes sujeitas ao controle da energia material,
mas as formas Vishnu são sempre controladoras dessa energia. Quando Vishnu, a personalidade de Deus, aparece no mundo material, ele vem para salvar os seres vivos condicionados, que estão sob a influência da energia material. Tais seres vivos aparecem no mundo material com a intenção de serem senhores, e desta maneira ficam enredados pelos 3 modos da natureza. Deste modo, as entidades vivas têm de trocar suas coberturas materiais para submeter-se a diferentes períodos de aprisionamento. A penitenciária do mundo material é criada por Brahma, sob instruções da personalidade de Deus. E ao término de um kalpa, tudo isso é destruído por Shiva. Quanto à manutenção do presidiário, ela é feita por Vishnu, assim como a prisão estadual é mantida pelo Estado. Portanto, qualquer um que deseje escapar da prisão da existência material, que é cheia de misérias, tais como a repetição de nascimento, morte, doença e velhice, tem que satisfazer o Senhor Vishnu para obter essa liberação. O Senhor Vishnu é adorado apenas através do serviço devocional. E se alguém tiver de continuar sua vida de prisioneiro neste mundo material, poderá solicitar as respectivas facilidades para alívio temporário a diferentes semideuses, tais como Shiva, Brahma, Indra e Varuna. Nenhum semideus, contudo, pode salvar o ser vivo aprisionado da vida condicionada de existência material. Isto só pode ser feito por Vishnu. Portanto, o benefício último pode apenas ser recebido de Vishnu, a personalidade de Deus.